dia, pessoal, tudo bem aí com vocês? Olha, estou aqui em Patos, meu segundo dia em Patos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Gécio de Serra Branca, que é uma cidade lá no Cariri da Paraíba. Estou aqui em Patos e hoje eu tive a alegria de conhecer o radialista Damião, que é um promotor cultural aqui da cidade, conhecer sua garagem. Daqui a pouco vocês vão ver a garagem do Damião. A garagem do Damião é muito especial. Então, Damião, queria que você se apresentasse aí para as pessoas, lá no Cariri da Paraíba. Pois é, eu quero cumprimentar cada um dos integrantes dessa região que eu conheço, né, que é muito rica em cultura, e dizer que, como nós vivemos em regiões que têm características semelhantes, o desafio é praticamente o mesmo, né, fazer cultura. Fazer cultura não é fácil porque os apoios nem sempre ocorrem. Porém, a própria cultura, eu tenho dito que ela sobrevive por si só, né? Então, nós estamos aqui num município que vai completar 190 anos esse ano de emancipação política e não tínhamos sequer um museu para mostrar o que temos de bom na história, na trajetória, para destacar os nossos valores em todos os campos. Então, tivemos essa iniciativa, depois de mais de 40 anos como ativista cultural, participando dos movimentos teatrais, sendo responsável por cerca de 72 publicações históricas. Então decidimos por conta própria e idealizamos esse espaço que hoje serve de referência para as pessoas que querem conhecer Patos, mas também para a classe estudantil, né, no objetivo de despertar neles o interesse para a sequência da história, né, porque se nós temos como maior fonte de pesquisa a enciclopédia humana, se não tivermos cuidado, ela vai indo embora e a história está indo com ela também. Então, para que a história não ficasse perdida na poeira do tempo, nós tivemos essa iniciativa e eu sempre digo, isso aqui é um projeto pessoal, mas é um projeto voltado para o coletivo. Então, pessoal, Damião escreveu esse e mais recentemente esse, reparem, ó, material luxuoso, Damião, até, ó, 2 livros, tem um protetorzinho aqui. O que você falasse sobre esses livros, Damião? Veja bem, eu comecei a escrever sobre Patos no momento em que eu praticamente ingressei na imprensa, porque até para nortear as reportagens que você sempre faz, é preciso que tenhamos elementos, né, para sabermos tudo a partir de onde começa. Então, nós historiamos Patos desde o século XIV até os dias atuais, né? Garimpamos todo esse material ao longo de 40 anos e fomos na questão da própria evolução, né? Chegamos a esse patamar, né? Então, eu diria que eu não conheço nenhum município brasileiro que tenha um livro com 1064 páginas, tendo ele como único elemento de pesquisa, né? Então, às vezes eu até digo, algumas pessoas perguntaram por que eu não estou no Guinness Book ainda. Porque é caro entrar no Guinness Book, não é apenas você ter a façanha, você tem que pagar também, né? E, na verdade, o que me importa é que, nesses anos e nesse esforço, eu devo ter deixado alguma coisa importante, né? Principalmente para a classe estudantil. E uma prova disso é que, na segunda edição de Patos de Todos os Tempos, que eu acabei de lançar agora em 2022, já havia lançado a primeira em 2015, eu consegui um prêmio, né? Eu me inscrevi num edital da Lei Aldir Blanc, né? Que é recurso federal, e fui contemplado com o maior prêmio dentro da minha modalidade em uma região em que nós só tínhamos um prêmio nesse patamar, que foi um prêmio de R$50 mil. Recebi 37, porque o imposto de renda, a União pegou 13 lá no momento da liberação, e complementei esse material e fiz, inclusive, o que eu acho importante, né? Ninguém pode reclamar de que não vai ter acesso a esse livro, porque eu mesmo defini a contrapartida social, doei um exemplar a cada biblioteca da cidade, não apenas as públicas. Todas as bibliotecas da cidade receberam um exemplar desse livro e foram mais de 100, porque nós somos a rede particular, a rede estadual, a rede municipal e a rede federal. Então, todas essas bibliotecas têm um livro. Naturalmente, as pessoas que têm uma melhor condição, ou têm uma condição, né? Até porque o valor do livro ele não cobre os custos, né?
mas o que eu acho mais importante é que a gente faz isso muito mais por uma devoção, né? Por um vício. Eu hoje sou viciado em cultura, porque depois de 40 anos não tem como a gente se desprender, e você viu a garagem. A garagem é um trabalho que eu realizei durante 3 anos e 3 meses com essas mãos aqui e com esses recursos próprios, né? Eu fiquei muito admirado, porque eu cheguei assim, eu pensei, ó, o Daniel deve ter tido uma ajuda aqui, de uma equipe de pedreiros, por exemplo, para fazer a garagem, para fazer esses ladrilhos maravilhosos, e ele me disse que fez tudo solitário, inclusive, né? Porque aqui nós trabalhávamos. Daqui a pouco eu mostro a garagem, vocês vão ver, daqui a pouco eu mostro a garagem. Sábado, domingo, mas eu fico muito feliz quando chega, por exemplo, uma escola aqui, né? Para você ter uma ideia, eu não fiz nenhuma inauguração oficial. A partir do mês de agosto, eu comecei a fazer agendamentos com as escolas que se interessavam por vir aqui. E eu já tenho aqui a assinatura de pelo menos 1.000 pessoas nesse curto espaço. 1.001 com a minha daqui a pouco. 1.001 daqui a pouco com a sua. Por quê? Porque como eu tenho minhas atividades profissionais, e aí me perguntam, e você trabalha em quê? Eu sou radialista por profissão, eu sou jornalista por especialização, eu sou geógrafo por formação, eu sou pesquisador por devoção e sou escritor por atrevimento. Mas além disso, temos as atividades até para que a gente possa se manter, né? Então, atualmente a gente trabalha aqui muito mais com agendamento, não cobra absolutamente nada de ninguém, o acesso aqui como diz o outro, é público. Perfeito. E eu tenho aqui uma biblioteca que todos os livros que estão, que há algo em torno aí de 800 a 1.000 títulos, são ou escritos por pessoas de Patos ou relacionados a Patos. E esse material eu empresto para as escolas, para fazer as pesquisas e assim por diante, né? Então, eu criei também esse espaço para abrir pelo menos um sol, digamos assim, ou uma lacuna para as pessoas, os artesãos que têm uma lembrancinha de Patos, alguma coisa nesse sentido. Nós vamos ter um departamento aqui, porque as pessoas vêm, levam uma lembrança da cidade e você propicia a essas pessoas que trabalham manualmente uma renda, né? E eu não cobro nada por isso. Então, a minha satisfação é exatamente essa, como ativista cultural, poder apoiar de alguma forma algum projeto que seja nessa direção e continuar lutando, como sempre lutei, para que a cultura tenha efetivamente a consideração que merece. Continuamos aqui com o Damião e eu vou fazer um questionamento a ele. Ó, o Damião fez um livro, depois faz o mesmo livro de novo, dividido em 2 bandas, ó, pessoal. Por quê, meu amigo? Bom, uma segunda edição é sempre uma primeira atualizada e revisada, né? Eu fiz a primeira edição de Patos de Todos os Tempos em 2015, com 620 páginas. E agora fiz Patos de Todos os Tempos, segunda edição, revisada e ampliada, com 1.064 páginas. É porque no transcurso da pesquisa, você nem sempre encontra todos os elementos de uma mesma jornada. Por exemplo, eu citei para você na visita que fizemos o eclipse solar de 1940. Nós tínhamos uma matéria muito reduzida, porque a fonte era exatamente a enciclopédia humana que restou em Patos. E mais recentemente nós conseguimos, vejam bem, no site oficial do governo norte-americano, um material minucioso, inclusive com um levantamento fotográfico desse acontecimento que foi mundial. Vieram para Patos os maiores institutos, os maiores cientistas do mundo, inclusive para essa observação, porque Patos era o melhor ponto, e isso aí é a ironia do destino, ter sido Patos, exatamente para a comprovação da lei da relatividade. Então você veja, isso é um acontecimento extremamente importante. E outra coisa, como eu lhe disse, eu tenho 72 publicações, não apenas sobre Patos, mas sobre outras regiões, sobre outros personagens. E às vezes você se surpreende porque você está estudando uma coisa e encontra um elemento que tem muito a ver com aquilo que você já estava fazendo e não imaginava. Então, a segunda edição, a terceira edição, as novas gerações que farão certamente outras edições vão estar sempre embasados nisso, porque a história não muda. Perfeito. Ela apenas é sequenciada e aquilo que não foi possível de inserir na trajetória, você vai conseguindo inserir. Então, por isso é que eu fiz uma edição em 2015 e outra em 2022. E por que 2 volumes? Exatamente por conta do volume.
Eu tinha que fazer 2 volumes porque não comportava, até para ler ficaria muito ruim para se manusear. E então eu fiz um box, que é para as pessoas saberem que os 2 volumes eles se completam, né? O primeiro volume vai até a página, a metade, né, que é 1064, até a página 532, e da 533 até a 1064 vai inclusive no segundo volume. E essa caixa me custou um valor alto, mas ela era necessária, porque a gente sabe que dispersar um volume de outro é a coisa mais fácil do mundo, né? E você estando ali com eles 2 guardados, um dia que você vai lá, pega. Eu sempre digo às pessoas o seguinte, ó, vocês acham difícil ler um livro com 1064 páginas? E os estudantes principalmente dizem, Maria, é muito difícil. Eu também acho. Agora vocês acham mais difícil ler um livro de 1064 páginas pronto ou fazer um livro de 1064 páginas? O primeiro exemplar desse livro eu dediquei a mim. E coloquei mais assim, ó. Dedico este livro ao escritor Damião Luceno, a única pessoa que não criou nenhum obstáculo nesse projeto. E li o livro 2 vezes já. Porque ninguém decora a história. Mas você, cada vez que você lê, você vai absorvendo para si uma parte importante daquilo que é relacionado ao todo, mas daquilo que lhe interessa também, né? Então, todos os assuntos estão historiados. Bom, pessoal, agora a gente vai passear pela garagem de Damião Lucena. Vamos finalmente chegar aquele momento que desde o início, Damião, eu fiquei fazendo um suspense, né, para dar uma valorizada. Então a gente vai dar uma passeada na garagem. E conhecendo a garagem, a gente vai conhecer também a história de Patos, desde os primórdios até hoje em dia, como diz lá na música dos Titãs. Vamos lá, meu querido. Então, como começou Patos, Damião? Bom, como todos os municípios, antigamente, Patos começou em torno de uma ermida, uma igreja, que é exatamente aqui a primeira igreja de Patos, hoje dedicada a Nossa Senhora da Conceição, porque quando a igreja se tornou pequena, foi preciso fazer um templo maior, e quando houve essa mudança, a antiga igreja foi dedicada a Nossa Senhora da Conceição, já que a padroeira de Patos é a Nossa Senhora da Guia. Então a gente criou um painel que diria a origem, né, os elementos formadores da história, a luta entre brancos e índios, o sol, que é a nossa característica principal, até porque Patos é conhecido como a morada do sol. Né? Então, com relação ao nome, Patos foi originado de uma lagoa, que é exatamente uma representação que nós temos aqui, a Lagoa dos Patos, por isso que o nome da cidade é Patos. Né? E em torno de tudo isso vem o desenvolvimento econômico, que era a agricultura, a pecuária, está aqui o cultivador, o boi, o algodão, que era o produto referencial, o milho, e a fé sempre muito enfocada. Né? Por exemplo, a Cruz da Menina, que é uma prova de fé, né? De uma santa beatificada naturalmente pela população, mesmo sem nenhum processo, mas que até hoje é uma das maiores romarias de Patos e da região. Aqui nós criamos também um cenário bem característico. Né? Nós partimos, por exemplo, da taipa, fomos para o tijolo aparente, chegamos à cerâmica e o porcelanato. As nossas cobertas antigamente eram feitas de mameleiro, telha rústica. Aqui nós temos uma linha feita de carnaúba, o forno de barro, que se fazia as iguarias de bolos e etc. E o fogão de lenha, né? Que é exatamente na panela de barro, onde a gente pretende também desenvolver alguns projetos relacionados à gastronomia regional. Então tudo muito rústico, né? Mas bem característico e tudo atrelado exatamente a essa história. Vamos conhecer agora o interior da garagem. Né? Vamos conhecer o interior da garagem. Ó, pessoal, a garagem tem um lado direito e um lado esquerdo e tem um teto que também Damião customizou. E a gente vamos então, Damião. Nós temos aqui algumas fotos históricas, né? Inclusive de alguns personagens, fatos de Major Miguel, quem era Major Miguel, o primeiro bispo, a primeira professora concursada, a primeira radialista, Silvino Pirauá, que é autor do primeiro romance em cordel do mundo, que é natural de Patos, a bandeira, o brasão, os decretos que instituíram, os sítios que formaram o município, que é o Itatiunga e o Patos. Aqui são personagens também da cultura, né? Por pouco essa música não foi transformada no hino. E aqui a gente foi dividindo os espaços por assuntos. Aqui, por exemplo, nós temos a evolução dos transportes, desde a tração animal até o trem, o avião, ou seja, todos os tipos que efetivamente marcaram época. Se você vem para cá, você vê a expansão comercial, né? Tudo começou pela Igreja Velha e foi se estendendo até a construção do mercado em 1950.
e todo o comércio que se expandiu pelo centro. A história do nosso cinema está aqui, né, mostrando todos os cinemas que Patos teve, né, aqui é o patrono da sétima arte em Patos. Aqui o primeiro filme que nós produzimos em Patos sobre a Cruz da Menina, um filme de 1993, vamos completar agora em setembro 30 anos dessa produção, é a primeira produção. Eu tive a oportunidade de dirigir, filmar e participar do elenco também. Caraca, multifunção. Multifunção, exatamente. Aqui nós temos o eclipse solar, né, que houve em 1940 e que trouxe para Patos os maiores cientistas do mundo para a comprovação da lei da relatividade. Okay. E aí a gente segue aqui com a parte religiosa, né? Nós temos aqui as figuras folclóricas de Patos também, que foi bastante destacadas, né? Aqui a parte sacra, né? Nós temos as pinturas da Catedral de Nossa Senhora da Guia, a história da religião católica, a instalação da Diocese de Patos, os evangélicos, os espíritas, a religião afro, tudo bem recheado com imagens, né? Temos uma imagem aqui, inclusive, de 1907, de uma revista nacional que veio a Patos, que era o Maio, para cobrir a festa de Nossa Senhora da Guia. O pintor, eu queria que você falasse um pouquinho. Zé Lima é o autor das pinturas da Catedral de Nossa Senhora da Guia, da nossa padroeira. Se vivo ele estivesse, completaria, ou teria completado em agosto passado, 100 anos. Por esse motivo, inclusive, é motivo de algumas comemorações. Essas pinturas são de 1949 a 1951. Ele nasceu na Bahia, morreu no Rio de Janeiro, foi enterrado em Aracaju, em Sergipe, e tem formação, inclusive, na Itália, né? Então, a figura e essas pinturas hoje estão preservadas da mesma forma, né? No âmbito das outras religiões, os espíritas, os evangélicos, as religiões afro, que existiram muito aqui na cidade de Patos, né? Nós temos aqui religiões, desde a primeira igreja evangélica, né, até as que se sucederam, né, a instalação da diocese. Damião, você estava me falando sobre os primeiros evangélicos aqui, lá na década de 1920. Eles chegaram aqui, como é que eles foram recebidos? Muito mal recebidos, por sinal. Inclusive, para você ter uma ideia, os leiteiros não queriam vender leite aos pastores, porque diziam que eram da religião do diabo. Né? Na verdade, o que havia mesmo era uma concorrência, né? Porque a religião católica sempre tinha sido única e absoluta, né? E de repente se lança uma concorrência. Realmente a publicação era em torno de degradar muito mais a outra do que propagar a sua. A cultura é muito forte em Patos, né? Muito forte, os nossos antigos carnavais, as bandas de música, as filarmônicas, né? Aqui nós temos a cultura popular. Essa figura aqui, Maria dos Bichos, ela tem peças hoje em museus dos Estados Unidos. E aqui quase morre de fome porque eu vivia efetivamente disso. Né? Aqui nós temos os grupos musicais na cidade de Patos, os teatros, né? Os movimentos teatrais mais fortes. Aqui os festivais de música das décadas de 60, 70, 80. A primeira festa folclórica de Patos, quando trouxe Ariano Suassuna, muito novo ainda, para fazer parte da programação. Então, temos aqui Roberto Carlos, quando cantou em Patos, em 1974. Eu ia fazer um suspense, mas você já adiantou. Já adiantei, pessoal. Ele esteve aqui, né? Olha lá. Ó. Em 1974, cantou no Estádio Municipal. Aqui. Roberto com aquele aspecto de hippie, ainda meu, assim, ó, cabelão, medalhão. E cabelão, né? Praticamente foi quem instituiu a moda. Mas não é só Roberto, né? A gente tem mais... Gerard Adriano também esteve aqui. Sivuca, ainda muito novo, ali ao lado de Agamenon, que era um sanfoneiro daqui. Damião, cadê aquela foto de Nelson Gonçalves? Tão interessante, Gonçalves que o Nilton mostrou ainda agora. Ele aqui está sendo entrevistado por um radialista tradicional de Patos, Vigílio Trindade, na Rádio Espinharas, né, aqui Luiz Gonzaga na inauguração da Rádio Panati, e alguns outros personagens que foram destacados, né, ao longo desses anos no âmbito da comunicação. Né? Seu Lula lá. Aqui a inauguração da Rádio Panati. Luiz Gonzaga, inclusive, teve um apoio fundamental de um patuense, que era Gabi, dono do Fundo do Bom, que praticamente refez a carreira dele no momento de conturbação. Né? Certo. Aqui nós já temos, na parte de saúde, né, os nossos hospitais. As pessoas que morreram até na pandemia atual estão aqui. Eu achei bem interessante. Aqui temos um cemitério que foi da pandemia dos bexiguentos de 1905, que ainda preserva-se na zona rural, que foi construído para a família Vieira. Doutor Estácio aqui é o pai de Nelson Piquet. Ele teve uma clínica aqui em Patos, chamada São Geraldo. Depois de Patos, ele conseguiu ser deputado federal, ministro da Saúde, mais uma figura importante para a nossa história. Perfeito. Aqui nós temos a história do futebol, né? E no âmbito do futebol nós temos uma curiosidade que a revista Manchete destacou.
o time de Pedro Leitão, os 11 jogadores, filho desse casal, exatamente, de Pedro Leitão e Dona Luzia, que era também atleta, né? Bom que se frise isso. E aqui na Garagem Cultural nós temos esse espaço, né? O Rei Pelé. O Rei Pelé aí com o Odissou, que é um jogador de patos. Eles se enfrentaram em João Pessoa no clássico entre Botafogo da Paraíba e Santos. Damião, aí voltando aqui para a política, tu me falaste que aqui tu estavas entrevistando. Fala sobre essa foto aqui. Fernando Collor de Mello, quando era governador de Alagoas e era conhecido como Caçador de Marajás. Ele esteve em Patos, num evento aqui na Associação Comercial, né? E já estava praticamente como pré-candidato à presidência. Já estava na projeção, né? E, inclusive, quem o levou à presidência foi exatamente a história do Marajá, né? Perfeitamente. Depois a população o conheceu, né? Naturalmente. Isso. E aqui nós temos um espaço, né? Que é exatamente um espaço destinado à comercialização de produtos relacionados a patos, livros, souvenirs. Tem um nome estranho aqui que algumas pessoas me perguntam. Espaço do Mercenário, né? Isso era uma entrevista que nós estávamos concedendo e tinha uma fundação cultural aqui que foi fechada por corrupção e o presidente não gostou, invadiu a rádio e queria falar a todo custo e lá me chamou de mercenário. Eita. Porque, segundo ele, eu fazia livros para vender. E eles acham que a cultura não é um produto, e é um produto de primeiríssima qualidade, né? Então eu sempre digo o seguinte, a gente deve fazer cultura com amor, não por amor. A cultura é uma profissão que deve ser muito respeitada, até porque o turismo só existe porque ela existe. Então eu fiz constar aqui as iniciais, presidente da Fundap e a data da declaração dele, né? Porque tem pessoas que entram na história pela porta da frente E outras não. outras pela porta de trás, e você tem que registrar isso como um exemplo a não ser seguido. Certo. Então a Garagem Cultural é isso, né? Então é um espaço que serve muito mais para despertar as pessoas, para que se aprofundem na história, do que propriamente de uma coisa definitiva, né? Aqui na frente nós fizemos até uns versos, né? Que estão aqui. Foi uma homenagem que eu prestei a Patos e eu coloquei aqui: buscando-te na história da nossa identidade, referencio a cidade com a tua trajetória. Patos de aves, de gente, de cultura, amor, grandeza, esplêndida na realeza da mistura do repente.